Eu conheci a Laiane quando a gente estava no 6º ano. E nessa época, eu não sei o porquê, mas a gente era arqui-inimiga, sabe? A gente nunca tinha brigado, nem nada do tipo, mas o nosso santo não batia. E aí, por ironia do destino, quando eu estava no 1º ano, nós duas se reencontrou e a gente acabou se tornando melhores amigas. E assim, daquelas inseparáveis. Depois disso, a gente virou um grude que não largava por nada. E foi assim por muitos e muitos anos. No meu casamento, a Laiane foi minha madrinha. Quando meu filho nasceu, ela foi madrinha do meu filho. Quando o filho dela nasceu, eu fui madrinha do filho dela. Nós éramos, assim, apaixonadas uma pela outra, sabe? A gente convivia muito e falava muito e dividia tudo das nossas vidas uma com a outra. E aí, em 2017, a Laiane, ela começou a se queixar que ela tinha muitas cólicas. Ela dizia, assim, que era como se fosse cólica de gases. E no começo a gente até ria disso, a gente brincava, a gente zombava, ela mesma zombava disso. Só que ela começou a reclamar que estava muito frequente e estava ficando cada vez mais intensa. E aí eu preocupei e eu falei assim, amiga, então vamos no médico, né? Porque você vai ficar sentindo dor. Mas a Laiane, ela falava assim, não, eu não vou no médico por causa de gases, tá maluca, amiga? Eu tô tomando um chazinho aqui que a minha avó me ensinou, vai passar. Só que não passava. E eu tava desconfiada que não era só gases, porque a Laiane, ela emagreceu demais, sabe? De uma hora pra outra. E aí o tempo ia passando, cada vez mais ela se queixava dessas alcoólicas, cada vez mais ela tava com sintoma diferente, ela já não comia bem, ela sentia muita dor, e ela tava emagrecendo cada vez mais. Só que para cada sintoma que surgia, a Laiane inventava um chá novo. E aí um dia, ela estava na minha casa e ela começou a sentir a tal cólica que ela reclamava. E ela falou assim, ai amiga, tô sentindo dor, eu vou no seu banheiro. Eu falei assim, tá bom. E ela entrou pro banheiro e ela demorou, e ela demorou, e ela demorou. E quando ela saiu, eu vi que ela tava assim meio pálida, assustada. E ela falou assim, amiga, aconteceu uma coisa muito estranha. E eu falei assim, o que foi, Laiane? E ela falou assim, eu fiz o número 2 e sangrou muito, nunca tinha acontecido isso. E aí naquele dia eu estourei com ela. Naquele dia eu falei assim, amiga, você querendo ou não, a gente vai no médico, isso não é normal, tá louca? Você sente dor desse tanto e agora você tá falando que tá sangrando, isso não é normal, você não tem escolha, vai embora pra sua casa se arrumar que eu vou te levar no médico. E aí nesse dia, ela mesma estava assustada, então assim, ela nem questionou muito, sabe? Ela foi embora, arrumou, eu me arrumei também e eu fui na casa dela buscar ela. E aí a gente foi no hospital, eu entrei no consultório com ela para poder falar, sabe? Falei pro médico que ela sentia muita cólica, que tinha acontecido isso, acontecido aquilo. O médico foi, examinou ela ali mais ou menos e passou um monte de exame. E aí eu lembro que a Laiane, ela tava até preocupada, sabe? Porque depois daquele dia que sangrou, ela disse que todas as vezes que ela ia, tava sangrando. E eu ainda tentava acalmar ela, falava assim, não amiga, agora você já foi no médico, seja o que for, você vai tratar. E aí quando saiu os primeiros exames, começou o nosso pesadelo. No dia que ela foi buscar, eu não pude porque eu tinha ficado com o filho dela, né? Não tinha com que ela deixar naquele dia, ele tinha só 3 aninhos na época. Então eu fiquei com ele. E aí ela passou direto lá em casa com esses resultados de exame e ela tava inconsolável. Ela tava assim, desesperada, sabe? O que foi, amiga? O que foi? E ela me disse assim, amiga, o médico me disse que pelos primeiros exames, tudo indica que eu tô com câncer no intestino. E eu assustei também, né, porque câncer é uma palavra que, tipo, assusta muito a gente. Eu falei, amiga, como assim? E ela falou assim, ele disse que infelizmente tudo indica que sim, e agora ele quer fazer a biópsia, né, pra ver se é benigno ou maligno, pra ver como que tá. E ela muito desesperada, e eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? E eu ficava assim, amiga, calma, pode ser que seja, mas pode ser que seja só, sei lá, um tumor benigno, que o tratamento vai ser simples e que você vai ficar boa, você vai ver, tem fé em Deus. E aí eu falei tanto pra ela, sabe, que a Laiane, ela acalmou e naquele dia a gente conseguiu até sorrir de novo. E aí ela fez essa biópsia e demorou tanto pra sair o resultado, a gente tava todo mundo tão angustiado, sabe, porque, como ela mesma dizia, o filho dela tinha 3 aninhos naquela época. E aí saiu o resultado da biópsia e no dia que ela foi buscar o resultado da biópsia, eu fui com ela, fui eu, o marido dela. E
nosso mundo desabou, né? Naquele dia, o mundo de todo mundo desabou. Quando o médico viu o resultado da biópsia dela, ele disse assim que era maligno primeiro, e que no estágio que estava, quase que nem tinha mais o que se fazer, que o câncer dela já tinha se espalhado demais, que praticamente o tratamento ia ser só paliativo, mas que não tinha muito o que se fazer mais. E ele disse assim que se ela tivesse procurado o hospital uns meses antes, que talvez teria, sabe, que seria mais fácil, mais simples, mas que da forma que estava ali, só por Deus. E eu tentei ser forte, sabe, porque eu sabia que, apesar de tudo, né, além de toda a dor, de todo o sofrimento físico que ela estava passando, tinha também o emocional, porque o médico tinha praticamente acabado de dizer para ela que ela ia morrer, né, que ela ia separar do marido, que ela ia deixar o filho. Então eu queria ser forte, mas naquele momento eu falei com a minha amiga e eu desabei ao lado dela, porque eu não queria acreditar que a minha amiga, a minha irmã, que ela tava com uma doença que ia matar ela, sabe? E em toda a luta da Laiane eu tive com ela a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada exame que ela precisou fazer, a cada tratamento que ela foi. E a minha amiga, ela só foi definhando, só foi emagrecendo, só foi acabando. E o próprio tratamento fazia mal pra ela. E eu já também quase não tava suportando mais ver ela naquela situação. E nos últimos dias de vida dela, ela internou porque ela tava muito mal, ela tava dessa grossura. E aí eu falei pro marido dela que eu queria ficar com ela no hospital, que eu não queria desgrudar, porque eu sentia que eram os últimos dias de vida dela. E ele me disse que também queria, então a gente combinou que a gente iria revezar. Um dia ele ia ficar com ela e no outro eu ia. E eu lembro que quando era a minha noite de dormir lá com a Laiane, ela gritava tanto de dor, ela gritava tanto, ela pedia socorro, ela pedia pelo amor de Deus para os médicos aplicar morfina nela, porque só a morfina aliviava um pouco as dores que ela sentia, nem tirava tudo, outra coisa não tirava. E naquela altura, sabe, eu nem conseguia pedir a Deus mais para curar a minha amiga. Eu só pedia a Deus para tirar ela daquela situação, para dar descanso para ela, porque do jeito que ela tava não era vida mais. A minha amiga tava em cima de uma cama, sem se alimentar, sem conseguir levantar para ir no banheiro e só sentindo dores. Aquilo não era vida mais. E aí, no dia que aconteceu, eu fui, né, de manhã para poder trocar de turno com o marido dela. Ele tinha dormido e aí eu fui de manhã, que eu ia ficar o dia e a noite. E quando eu cheguei no hospital, que ele me viu, ele já veio desesperado, ele já veio em prantos. E eu já sabia da notícia, eu já sabia o que tinha acontecido. E ele me falou que a Laiane tinha acabado de falecer. Naquele momento ela tinha acabado de falecer. E eu vou te falar a verdade, que quando ele me deu essa notícia, eu não consegui chorar, eu não consegui sentir dor, eu não consegui sofrer, porque eu tinha sofrido tanto junto com a minha amiga, eu tinha visto tanto ela sofrer, que ali eu entendi que a minha amiga, ela não tinha morrido, ela tinha descansado. A minha amiga, ela sofreu muito. A minha mãe, ela fala assim que ninguém morre de véspera, que todo mundo já vem na terra com a hora marcada para voltar. Só que nada tira da minha cabeça que se eu tivesse obrigada a Laiane a ir desde o começo, se eu tivesse insistido, se eu tivesse arrastado ela, eu tenho certeza que ela teria se salvado. Então o que eu tenho para te dizer é que se você tiver qualquer problema, qualquer coisa de errado no seu corpo, vai no médico, ele estudou, ele vai saber te falar se aquilo é normal ou não, se aquilo é uma coisa grave ou não. Não fique em casa confiando em chá, em simpatia ou sei lá, qualquer coisa, vai no médico, pelo amor de Deus. Não é... Eu tinha duas amigas muito próximas. Uma morava na minha rua, quase minha vizinha, e já a outra morava na rua de baixo. Aí o que acontece? A gente sempre saía junta e elas tinham um amigo muito próximo delas, no qual eu comecei a gostar e nós começamos a nos envolver e a ficar. Só que ele era muito próximo das duas e tinha algumas coisas que me irritavam. Neles, né? Uma das coisas era muitas vezes ver eles juntos e não me chamar. Outras vezes era eu chegar na roda e eles pararem de falar o que eles estavam falando. E sempre tá de risadinha, piadinha, e nunca me contava assim o que era. Ele me pediu um namoro, a gente ficava, tipo, a gente era um casal, todo mundo sabia disso. Eu fui com 3 meses de relacionamento, ele começou a me tratar diferente. Eu percebendo, né, cheguei na minha amiga que morava na minha rua e tava desconfiando que ele tava envolvido com a minha amiga da rua de baixo. Só que eu pensei, será que é coisa da minha cabeça? Porque sabe aquela intuição de mulher, aquela coisa? Eu falava assim, gente, não é possível, será? E eu, como não tinha pra onde correr, fui perguntar pra minha amiga vizinha, né, praticamente. Só que, tipo,
a gente era muito mais próxima. E eu perguntei pra ela, e ela falou assim, eu acho que é coisa da sua cabeça. Você tá vendo coisa, você tá com muitos ciúmes. Eu falei, então deve ser isso mesmo, né? Só que ele tava me tratando com diferença. Até que teve um dia que aconteceram várias coisinhas. Um dia minha amiga que mora na rua de baixo, que era que tava suspeita, ela chamou a gente pra poder ajudar ela no trabalho, né? A gente foi ajudar ela no trabalho, só que a gente foi fazer na casa da minha amiga vizinha, o trabalho, né, da outra menina. E a gente tava fazendo, e eu saí pra ir no mercadinho comprar um refrigerante daqueles baratinhos. Quando eu voltei, ela tinha ido embora. Aí a gente falou, tá bom, né? Ela foi embora, então beleza. Quando eu tava voltando pra minha casa, eu vejo os dois descendo a rua juntos. Os dois não, os três, porque tava essa minha amiga, o meu namorado e um amigo dele, que é um garoto que, tipo, eu gostava muito dele, ele jogava bola direto, assim, perto da minha casa, e, tipo, a gente era amigo também. E aí, eu já fui lá saber o que eles estavam fazendo e tal, perguntei por que ela foi embora, e meio que, tipo, ela não respondeu. Não respondeu, né? E eu falei, eu vou pra casa. Quando eu cheguei em casa, o meu namorado virou pra mim e falou, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu vou ir. Ele foi lá na minha casa e me disse, é o seguinte, eu não quero mais namorar com você, não sinto mais a mesma coisa do começo e eu quero terminar. E eu falei, chorando horrores quando ele foi embora, tipo, o que eu fiz pra ele, né? Uma semana depois, eu fui descer lá onde os garotos estavam jogando bola. E sabe aquele amigo que tava os três? Pois é, ele sempre quando eu tava jogando bola, ele deixava o celular do meu lado, pedia pra eu segurar. E nesse dia ele jogou o telefone em cima de mim e tava desbloqueado. E eu peguei e fui mexendo no celular dele. De uma semana atrás, que a gente ainda tava pensando em voltar. E no grupo tava lá escrito tudo, tipo, eles rindo de mim, eles fazendo piada, eles tirando sarro da minha cara, falando muito mal de mim. E claro, o meu ex estava assim, pegando a minha amiga de baixo e todos os três sabiam, todos os três estavam me fazendo de besta, tipo, foi uma traição tripla, né? E aí eu peguei e, tipo, eu fiquei tão bloqueada que eu não consegui fazer nada. Aí acabou o futebol, o menino foi, pegou os trem dele, eu, tipo, fiquei na minha e fui pra casa. Aí as duas bonitas vieram aqui na minha casa conversar comigo, tipo, normal, igual sempre vinham passar a tarde aqui conversar comigo, tipo, normal, igual sempre vinham passar a tarde aqui, comer, fazer as coisas. E quando eu abri o portão, que ela, oi, tá na maior cara de pau, eu fui, peguei e falei pra ela, falsa, você é falsa. Eu não consigo ser falsa. Eu até não ia falar nada não, mas eu acho que não me desce. Sai da minha casa agora. Você acha que eu não sei o que você tá fazendo? E aí naquele momento, sabe o que ela fez? Começou a me xingar. Ela começou a me xingar de tudo e eu falei, cara, ela ainda tá me xingando. Tipo, ela fez a merda comigo e ela tá me xingando, beleza. Aí ela foi embora, eu parei de falar com ela. Depois de mais uma semana, sabe quem bateu no meu portão pedindo pra ficar comigo de novo, pedindo perdão? Meu ex. Falei, você some da minha porta, que eu não quero ver nem você, nem ela, não, nenhum dos dois, entendeu? Tipo, vai caçar o canto de vocês, nunca mais fala comigo. E, tipo, eu sempre conto essa história como uma forma de, tipo, fui traída por 3 pessoas que eu gostava, que eu confiava, que eu vivia junto.